Passou os 30 segundos, por exemplo, né? Agora eu vou fazer mais 20 repetições. Ok. Então, suponhamos que já deu 20 repetições. Vou descansar 30 segundos. Agora sim, vou fazer a estratégia de progressão de carga. Hoje você irá aprender uma estratégia incrível para não se lesionar na progressão de carga. Essa estratégia, ela é bem simples, mas além de incrível, como pode te ajudar a não se machucar. Principalmente você que é avançado, que obviamente pega uma carga mais elevada. Então essa estratégia vai te ajudar, antes de você fazer a primeira série do seu exercício, a esquentar a musculatura do seu corpo de um modo mais eficaz do que geralmente se ensinam por aí, que você vai fazer apenas 2 séries de 20 repetições na média e depois vai fazer a primeira série. Então, acompanhe comigo, que essa estratégia é fundamental, muito importante para você. Mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou Dan Torres, especialista em hipertrofia, biomecânica e cinesiologia, e ajudo as pessoas há mais de 24 anos a conquistarem seus objetivos de forma eficaz. E sejam bem-vindos ao canal Dan Champions. Eu entendo que pode ser frustrante se machucar durante os treinos e ficar aí um tempo sem treinar, 3 meses, 6 meses ou mais. Realmente é muito complicado, até mesmo porque eu já passei por isso algumas vezes, né? Então, eu quero ajudar a você a não passar o que eu passei, tá? Então essa estratégia vai fazer com que dificilmente você se machuque durante os seus treinos de musculação. Essa estratégia é indicada principalmente para você que pega bastante carga e faz séries com 10 repetições ou mais. Então, por exemplo, o seu treino em determinado momento, né, dentro da periodização de treinamento, vamos supor que você vai fazer 4 séries de 10, 10, 10, 8, 8 e assim por diante. Antes de eu passar a estratégia para você, eu quero passar algumas informações importantes, que são 3, que vai fazer toda a diferença também, principalmente, não somente, mas principalmente em dias frios, que está com temperatura de 20 graus, 15 graus ou menos, tá? A primeira estratégia, que muitos de vocês já conhecem, mas eu vou falar exatamente na ordem que vocês devem fazer, tá? Se chama aquecimento global, tá? Mas antes de eu falar do aquecimento global, eu já vou adiantar que essa estratégia que eu vou falar para vocês, né, que vocês vão acompanhar na prática também, tem a ver com aquecimento localizado, mas é um modo diferente de passar o aquecimento localizado, que acredito que talvez vocês não tenham visto em lugar nenhum. Muito bem, então vamos lá. 3 estratégias eu vou passar para vocês antes da estratégia principal, que é o tema do vídeo. Então vamos lá, aquecimento global. O que é aquecimento global? É quando você aquece o corpo inteiro de forma igual ou muito parecida, né? Então, o que eu indico para vocês? Qualquer exercício cardiorrespiratório que vocês prefiram. Pode ser esteira, bicicleta, elíptico, remo, né? Escada. Então vamos supor que você vai fazer esteira. Nesses dias mais frios, você faz na faixa de 10 minutos de esteira, 8 a 12 minutos, na média de 10 minutos de esteira. Você vai fazendo uma velocidade tranquila, 5, 6 km por hora, que é apenas para aquecer o seu corpo. Porque se você fizer em velocidades muito mais rápidas, com muito mais intensidade, isso pode te atrapalhar um pouco no treino de musculação e, obviamente, também não fazer muito mais que 10 minutos, tá? Isso vai te ajudar bastante a aquecer o seu corpo como um todo. Segunda estratégia, você vai fazer o alongamento e mobilidade do seu corpo, de acordo com os músculos que você vai trabalhar. Vamos supor que hoje você vai treinar membros superiores. Você vai fazer o alongamento somente de membros superiores e exercício de mobilidade, caso seja necessário, somente de membros superiores também. Muito bem, terceira dica, que é o aquecimento localizado. Então você vai fazer 2 séries de 20 repetições, na média de 20, pode ser 20, 25, tá? Com 50% da carga que você fará na primeira série. Então vamos supor que o seu treino, você vai fazer supino com dumbbells. E aí na sua primeira série, você vai fazer, vamos supor, 10, 8 repetições, 12, independente de quantas repetições seja. Você faz com dumbbells de 20 kg, certo? E aí, para você fazer essas 2 séries de aquecimento, você vai usar na média de 50% da carga, ou seja, você vai pegar 2 halteres de 10 kg cada um. E isso serve para você levar mais sangue para a musculatura alvo, porque por isso se chama aquecimento localizado. Ou seja, se você vai fazer exercício peitoral, que trabalha, no caso, se você vai fazer o supino, trabalha principalmente peitoral, logo na sequência anterior de ombro e tríceps. Então, você precisa de levar mais sangue para essas musculaturas antes de você fazer a primeira série.
Então, 2 séries de 20 vai te ajudar bastante a você aquecer essas musculaturas alvo, que é o que você irá treinar no primeiro exercício. E aí o que acontece? Após isso, geralmente conforme você já deve ter visto alguns profissionais da educação física falar, que aí sim você vai fazer a primeira série. Só que o que acontece? Quem pega muita carga, muitas vezes isso não é suficiente. Todas essas séries que eu passei para vocês, que são ótimas, mas muitas vezes isso não é suficiente e a pessoa pode ter uma lesão no primeiro exercício e mais particularmente na primeira ou segunda série, tá? Vou dar um exemplo de uma pessoa que faz supino com dumbbells com 40 quilos cada dumbbell, tá? Então imagine só, a pessoa vai fazer o aquecimento localizado, nesse caso com dumbbells de 20 quilos, certo? Que é a metade do peso. Só que o que acontece? Acabou essas 2 séries de aquecimento, imagine você partir de 20 quilos direto para a primeira série do exercício, que é 40 quilos. Ou seja, o dobro. Então, isso é uma sobrecarga muito grande, é uma mudança é uma transição de carga de peso muito grande, né? Então, para quem pega carga muito elevada, não é indicado. E aí que entra essa estratégia que eu vou passar para vocês. Como que seria? Em vez de vocês, depois dessas 2 séries de aquecimento localizado, ou seja, 2 de 20, você já pegar a primeira série com dumbbell de 40, o que você vai fazer? Você vai fazer mais 2 séries de progressão de carga. Como que seria? Então vamos supor que você vai fazer o seu treino seja 4 séries, 10, 10, 8, 8. O que você vai fazer? Essa primeira série de progressão, você vai fazer 10 repetições, só que com 70% de carga. Lembra que o aquecimento é com 50%. Só que agora você vai usar 70% da carga. Só que tem um detalhe, você não vai ter falha, porque a ideia é apenas você aquecer ainda mais a musculatura, né? A ideia não é você fadigar. Muito bem, então você vai fazer uma série de 10 repetições com 70% de intensidade, não vai ter falha. Aí você descansa 30 segundinhos, você vai fazer mais uma série de 10 repetições, só que dessa vez você vai até 80% da carga. Você vai estar muito mais próximo do 100%, que é quando você vai fazer com dumbbell de 40. E aí, se você for fazer menos repetições e a carga ainda mais elevada, por exemplo, em vez de 10, 10, 8, 8, você vai fazer 8, 8, 6, 6. E a diferença é que em vez de fazer 10 repetições com 70% da carga, você vai fazer 8 repetições com 70% da carga. E depois você vai fazer mais uma série de 8 repetições também, só que com 80% da carga. Isso vale também se você fosse fazer, vamos supor, 4 séries de 6, 6, 6, 4, 4. Você vai começar com 6, 70% da carga, não vai ter falha. Depois fazer outra de 6, com 80% da carga e não vai ter falha. Aí somente depois de você fazer essas 2 séries de progressão de carga, independente se você vai fazer igual eu falei, 10, 10, 8, 8, 8, 8, 6, 6 ou os 4 de 6, aí sim você vai para a primeira série. E aí, obviamente, na primeira série, você vai colocar 100% da carga para fazer, vamos supor, 10 repetições. Então, essa estratégia ela é extremamente eficaz para você fazer a progressão de carga e não partir, igual eu dei o exemplo, de 40 quilos, de um dumbbell de 20 quilos para você ir para um dumbbell de 40 quilos. A diferença é muito grande. Então, se você vai fazer essas 2 séries de aquecimento localizado com progressão de carga, você vai partir dos 50% para 70%, dos 70% para 80%. E aí sim, somente depois, na primeira série, você vai fazer com 100% da carga, que vai ser só a primeira série do seu exercício. Eu já vou mostrar para vocês na prática, porque assim, na teoria, às vezes pode ficar um pouco confuso. Afinal de contas, provavelmente você nunca fez essa técnica. Então eu vou mostrar na prática que aí não tem como você errar. Mas antes, deixa eu perguntar para você. Você está gostando desse vídeo? Está lhe ajudando em algo? Então aproveita a oportunidade e se inscreva agora no meu canal para você ter conteúdos como este, que possam lhe ajudar a chegar no seu objetivo, obter a sua melhor versão, da melhor forma possível, mais rápida e, obviamente, prevenindo lesões. Muito bem, pessoal, vou mostrar agora para vocês na prática, para vocês entenderem perfeitamente. Já deixei adiantado quase todos os dumbbells, então conforme vocês podem ver, ó. Mas quando vocês for fazer, evita de fazer isso aqui, tá? Principalmente se a academia não tiver muitos dumbbells, vai ter pessoas que às vezes vão querer fazer e você vai estar ocupando vários pares de dumbbells, né? Mas eu fiz dessa forma que é para facilitar, para mostrar para vocês. Muito bem. Vou mostrar todas as etapas e aí somente depois que eu vou dar um descanso, né, para poder fazer a primeira série do treino mesmo, né, que vai ser na média de 8 repetições. Muito bem. Antes de eu começar a estratégia, lembrei de mais uma dica bem legal para vocês. Lembra que eu falei para fazer 2 séries de 20 repetições? Cerca de 50% da carga? O que você vai fazer?
Tem uma progressão que também é interessante com relação a essas duas séries de aquecimento, que você vai utilizar, mesmo que seja um treino em que você não vai fazer carga muito elevada, ou seja, aquele treino que a primeira série é 15, 12 repetições, né? O que você vai fazer? A primeira série de 20 repetições, você vai usar 50% da carga. A segunda série de 20 repetições, você vai usar 60% da carga. Então vou mostrar aqui para você na prática. Muito bem, olha só. Aqui tem um par de... valendo lembrar, eu já fiz todo o meu aquecimento, né? Exatamente para vocês não ficarem... o vídeo não ficar tão longo, né? Então eu só vou fazer algumas repetições só para vocês entenderem a metodologia, tá? Então, ó, aqui é um par de dumbbell de 14. Eu vou fazer 20 repetições, quer dizer, na verdade só vou fazer 3 ou 4, né? Mas só para vocês entenderem. Vamos lá. Então, ó. Aqui é a primeira série de aquecimento de 20 repetições. Beleza, suponhamos que já tenha feito 20. Descanso 30 segundos. E aí lembra que eu vou aumentar um pouquinho, ou seja, eu vou fazer com 60% da carga agora? Peguei um dumbbell de 16. Passou os 30 segundos, por exemplo, né? Agora eu vou fazer mais 20 repetições. Ok. Então, suponhamos que já deu 20 repetições. Vou descansar 30 segundos. Agora sim, vou fazer a estratégia de progressão de carga. Que eu vou fazer 8 repetições com 70% da carga. E aí depois vou fazer 8 repetições com 80% da carga. Então, muito bem. Agora, 16 eu vou pular para 20 quilos. Muito bem. Então, eu vou fazer 8 repetições, não vou até a falha, obviamente. E essa carga aqui é correspondente a mais ou menos 70% da carga que eu vou fazer a primeira série. Muito bem. Suponhamos que tenha feito 8 repetições, descanso 30 segundos. Aí agora, ó, vou fazer com de 22. Que representa cerca de 80% da carga. Muito bem. Suponhamos que eu tenho feito 8 repetições. Agora sim, acabou tanto as duas séries de aquecimento como as duas séries de progressão de carga. 8 repetições com 70% de intensidade, 8 repetições com 80%. Agora eu vou dar uma pausa de um minutinho na gravação aqui para recuperar o fôlego, porque agora sim vou fazer a série de verdade, né, que vai ser cerca de 30 quilos, para fazer na média de 8 repetições. Muito bem, pessoal. Agora sim, vou fazer a primeira série do exercício, que seria, no meu caso aqui, 8-8-6-6, tá? Então, relembrando, já fiz as duas séries de aquecimento de 20 repetições. A diferença é que a primeira foi com 50% e a segunda foi com 60% de intensidade. Aí depois fiz a estratégia, né? Primeira série de progressão de carga, 8 repetições com 70% da intensidade. Depois, mais uma série de 8 repetições, só que com 80% de intensidade. Agora sim, peguei um par de dumbbell aqui de 28 quilos, tá? Às vezes eu faço com 30, 28. E aí sim, é 100% da carga para eu estar fazendo na média de 8 repetições. Afinal de contas, a gente nunca sabe exatamente quantas repetições a gente vai fazer quando a gente tem até falha. Pode ser que saia uma repetição a menos, por exemplo, 7 repetições, ou uma a mais, 9 repetições, tá? Obviamente eu descansei, né? Descansei bem, descansei 2 minutos para estar fazendo essa primeira série do exercício. E entre uma série e outra, vou descansar na média de 1 minuto e meio. Muito bem, vamos lá. Agora sim, vai ser até a falha. Ou melhor, até quase falha, né? Porque quando a gente faz supino com dumbbells, ou mesmo que fosse com barra, não dá para ir até falha, a não ser que você tenha um parceiro de treino ou um personal trainer. Muito bem.
com uma ótima cadência, ó. Boa amplitude. Muito bem. Saíram 9 repetições. Parei uma antes da falha, obviamente. Então, vocês observaram que eu fiz o protocolo necessário e perfeito. Eu vou estar fazendo com uma carga mais elevada. E mesmo que fosse uma carga aí de, igual eu falei, 40 kg cada dumbbell, 50 ou mais. Então, isso vai lhe ajudar em todos os treinos, valendo lembrar que você vai fazer isso somente na primeira série, né? Antes da primeira série do grupamento muscular. Então, se seu treino é de peitoral e tríceps, antes do primeiro exercício de peitoral, você faz todo esse protocolo. Acabou de peitoral, aí você vai fazer tríceps. Só que tríceps não vai precisar de fazer todo esse protocolo, porque em exercício de supino, todos eles, você já também trabalha bastante tríceps. Aí, quando você for fazer tríceps, você pode fazer 2 séries de 20 repetições. A diferença é que a primeira é com 50% da intensidade, a segunda série com 60%. E aí depois faz lá, né? Seja a primeira série de 10 repetições ou 8 repetições. Caso vocês queiram contratar os meus serviços de assessoria esportiva para poder levá-los a chegar no seu objetivo da melhor forma possível, mais rápida e obviamente prevenir lesões, aqui na descrição vocês vão encontrar o link do meu site. Lá tem todas as informações. E aproveitando, gostaria que você deixasse uma nota de 0 a 10, pois assim, com isso eu consigo fazer vídeos cada vez melhores para todos vocês. E pessoal, vocês vão levar apenas 3 segundinhos, então coloca lá, uma nota de 0 a 10. Mais 2 coisas. Aproveitando, se inscreva no canal. Caso você gostou desse vídeo, deixe o seu like. E também ative o sininho para você ficar sempre por dentro das novidades que eu preparo para todos vocês com muito amor, carinho e dedicação. E a última coisa, que eu fiz um vídeo sensacional, que é da série Técnicas Avançadas de Treino. Eu considero a melhor técnica avançada que existe, que dá para você fazer sozinho, sem a ajuda de parceiro ou personal trainer. O nome da técnica se chama Pirâmide Truncada Crescente. Então, ó, clica nesse vídeo aqui, que tá sensacional. Muito bem, então já sabe, né? Vamos que vamos pra cima?